Todos, para todas. Eu também, no momento, estou presidente da UERJ, daqui a 2 anos não estarei mais. Então são as funções que a gente vai assumindo e as tarefas que a gente vai assumindo durante a nossa vida. Para as UERJ, a campanha contra a escala 6x1 é fundamental. Eu vou tentar explicar aqui por quê. Primeiramente, assim, a partir do que já foi abordado, dizer que o fim da escala 6x1 é fundamental que o fim da escala venha junto com a taxação das grandes fortunas, né? Então, esse casamento é fundamental e impreterível, tá? Grandes empresas, né, ainda resistem à escala 6x1, não por medo de um colapso da economia, mas por medo de diminuir seus lucros, né? Porque uma vez em que você diminui a escala, alguém vai pagar essa conta. E essa que é a questão. Quem tem que pagar a conta é quem tem lucros exorbitantes, e não o trabalhador que vive no fio da navalha, né? Então, o fim da escala 6x1 precisa vir casado com a taxação das grandes fortunas, e que, evidentemente, quem ganha mais tem que pagar mais imposto, né, e mudar completamente aí essa questão tributária que existe no país. A gente tem no país pequenas e grandes empresas, né? Pequenas empresas podem ter uma dificuldade maior de assimilar o fim da escala 6x1. Então, você tem lá um pequeno negócio e tem um funcionário. Ele trabalha 6 dias por semana. Quem vai trabalhar esse dia que ele não vai estar, né? Então, uma preocupação que a gente tem, que é o trabalho totalmente precarizado. Vai ser um PJ que vai trabalhar? Agora tem até comercial de banco pedindo para abrir conta PJ, né? Como se fosse uma maravilha. O que é a pejotização do trabalho? Significa que você vai abrir mão de todos os seus... Eu também já trabalhei sem férias, né? Sem 13º, sem nada disso. E a pejotização, né, empurra o trabalhador justamente para esse tipo de trabalho. Você ficou doente, você vai ficar sem trabalhar, não recebe salário, porque você recebe por dia trabalhado. É bom ter consciência disso. Para nós também, enquanto sindicato, é fundamental uma relação que foi se perdendo entre a universidade e o restante da classe trabalhadora. Então, muitas vezes, quando nós, professores de universidades, lutamos pelos nossos direitos, que também estão sendo subtraídos, muitas vezes não encontra eco fora dos muros, né, da universidade na sociedade. É um vínculo que foi se perdendo com o tempo, e a gente enxerga essa luta pelo fim da escala 6x1 como uma reaproximação, uma possibilidade de reaproximação da universidade com as reais demandas da classe trabalhadora. Muitos de nossos colegas não se veem como classe trabalhadora porque pensam que fazem um trabalho intelectual, se veem como intelectual e não se veem como trabalhador. É importante também que nós, professores que trabalhamos em universidades, tenhamos consciência de que somos trabalhadores, e nessa perspectiva que haja adesão nossa das lutas da classe trabalhadora e da classe trabalhadora com as nossas lutas. Inclusive, né, o nosso regime de trabalho se chama RJU, Regime Jurídico Único, que está sendo atacado e pretende se extinguir o RJU, Regime Jurídico Único, né? Que é o regime, para quem não sabe, que rege o serviço público no país. Atividades fins já podem ser terceirizadas desde Temer, né? Atividades fins são essas atividades que lidam com atendimento diretamente ao público.
como professor, como enfermeiros, né, etc. Vocês sabem como é a vida trabalhista de um trabalhador terceirizado? Importante que vocês aqui, nós temos vários, nós temos aqui o pessoal da limpeza, da portaria, perguntem para eles, inclusive a empresa Conquista está sem pagar o transporte deles, tem terceirizados que não estão podendo vir trabalhar porque a empresa não está pagando nem sequer o vale transporte. Existe também uma questão ética envolvida na luta pelo fim da escala 6x1, que é se é humano e ético explorar um trabalhador em nome da produtividade, né? O sistema capitalista é um sistema que trabalha como se os recursos fossem infinitos. Por quê? Para ele se sustentar, ele precisa crescer permanentemente. E não é impossível um crescimento infinito quando os recursos são finitos, né? Inclusive, há um colapso ambiental. Justamente por quê? Porque os recursos são finitos, os recursos foram explorados excessivamente e o mundo já não dá conta da superexploração capitalista, né? Outra questão importante, as empresas que superexploram os trabalhadores devem ser preservadas em nome da economia. Quer dizer, o que é mais importante? Uma empresa se manter viva, sendo que para isso ela precisa superexplorar trabalhadores, ou o bem-estar da população, né, de cada um de nós? Importante também ressaltar que a escala 6x1 vem num momento fundamental que em 30 anos de retirada de direitos, provavelmente é a primeira vez que pautamos uma conquista de direitos trabalhistas para os trabalhadores. Então, a gente passou aí pelo menos 30 anos lutando para perder o mínimo de direitos possíveis e não para conquistar mais direitos. Então, esse passo, que é um passo para conquistar direitos e não só para minimizar perdas de direitos, é um passo fundamental e que tem que ser um primeiro passo, porque a partir de agora a gente tem que lutar para reconquistar direitos. É importante também dizer que aqui no Rio de Janeiro a gente ainda está abaixo da meta de votos, né? A nova direção da UERJ tomou posse sexta passada, começamos a trabalhar segunda-feira, já conseguimos botar mais votos na urna do que a direção anterior, em todo o período que a direção anterior teve, né? Mas vamos continuar, porque ainda é pouco, vamos atingir a meta e superar a meta. Para isso é importante que todas e todos votem, não só votem, como perturbem seus amigos, amigas, para também votarem. Os professores aqui da Faculdade de Direito são provas de quanto eu sou chato, né? Que eu fiquei mandando zap para todo mundo, pedindo para votar, o pessoal votou, estamos eleitos. A gente às vezes precisa também ser bastante chato. Acho que ser chato é característica que me trouxe aqui a presidência da UERJ. Porque se a gente não for chato, não pode estar à frente de um sindicato, né? Porque a gente precisa perturbar todo mundo. O professor também trouxe uma questão aqui importante, né, que é bom dizer, que nós, professores da UERJ, não temos reajuste desde 2001. Não temos reajuste salarial desde 2001, vai completar o terrível aniversário de 25 anos. A nossa defasagem em relação a 2001 já é de mais de 110%. Tá? Durante a campanha a gente trouxe o número exato, 110, alguns quebrados, mas já é mais de 110%. Isso significa, na prática, que estamos recebendo menos da metade do que um professor da UERJ recebia em 2001.
Ou seja, estamos recebendo menos da metade do salário que nos é direito, porque, né, há dispositivos constitucionais que garantem que o servidor deveria receber o IPCA de cada ano. Ou seja, mesmo constitucionalmente, a gente está recebendo menos da metade do que nos deveria ser pago. Agora, isso foi muito explorado pelo bolsonarismo, e é bom colocar esse ponto, né? Como se nós, servidores públicos, fôssemos privilegiados por receber um salário um pouco mais digno do que a maioria da classe trabalhadora. Esse é um ponto também fundamental para nós. Esse discurso bolsonarista visa nivelar por baixo, tá? Como se todo mundo pudesse ganhar um salário mínimo. É importante que a gente dialogue com as outras categorias de trabalhadores, que você ter um serviço público pujante, com um salário digno, serve de motor para que as outras categorias reivindiquem também que possam ter um salário minimamente digno e condições de trabalho relativamente boas. É bom também dizer que as condições de trabalho dos servidores públicos hoje em dia são muito ruins. De nós professores também são muito ruins, tá? A UFRJ, por exemplo, que vai ter eleição inclusive para o sindicato semana que vem, vive condições extremamente precárias, muro caindo, é água contaminada, não tem água para beber, sala fechada porque corre o risco do teto cair. Na UERJ é um pouco menos pior, porém temos condições de trabalho extremamente precárias aqui na UERJ também. A enquete recente do Andes mostra que a categoria docente está adoecida, e muitas vezes trabalhando em escala 7x0. Há um desconhecimento muito grande sobre a natureza do trabalho docente, né? Final de semana, muitas vezes estamos fazendo pesquisa. Final de semana, eu ainda não fiz, por exemplo, eu tenho direito já de ser promovido associado. Eu ainda não fiz porque eu ainda não tive fim de semana suficiente para fazer o projeto, o processo, né? Então, final de semana, a gente está fazendo projeto de iniciação científica, está fazendo projeto para a agência de fomento, está fazendo projeto para o PID, está orientando, enfim, está cuidando da sua vida funcional, né? Então, muitas vezes a gente trabalha em escala 7x0, né? É bom que vocês tenham consciência disso. Então, a gente já vive aqui condições extremamente precárias. Outra coisa que enquanto sindicato nos preocupa, né, digamos que conquistemos a escala 4x3. Eu acredito que vamos conquistar. Esses 3 dias livres, né, a colega inclusive falou, o trabalhador quer fazer sua faculdade, quer fazer um curso de língua. É fundamental que realmente façam. Formação continuada é fundamental em todas as áreas de trabalho. Agora, é fundamental que façam em uma instituição pública de ensino, tá? Mais de 70% das matrículas em universidades hoje em dia são universidades privadas, que sequer poderiam ser chamadas de universidade. Por quê? Porque eles não possuem o tripé ensino, pesquisa e extensão, que é o que de fato caracteriza uma universidade, tá? Outra coisa, essa formação que o trabalhador vai poder fazer nesses 3 dias em que não vai estar trabalhando, vai ser remota ou presencial? Vale ressaltar que essas fundações privadas de educação, que hoje são grandes conglomerados, como por exemplo a Fundação Lehman, que hoje está impregnada lá no MEC, investem pesado em ensino remoto. O ensino remoto sequer pode ser chamado de ensino, porque só é possível fazer enquanto instrução, né? Então, por exemplo, eu sou formador de professores. Muita gente não sabe, o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP-UERJ, forma professores, né? E a gente forma professor oferecendo campo de estágio. Então, o que isso significa?
que aprende-se a ser docente praticando a docência. Eu sou bastante leigo sobre enfermagem, mas vejo que vocês também têm muito esse processo prático, né, de aprender a ser enfermeiro praticando a enfermagem, com residência, né, com os programas que vocês têm. Como até uma parte de reflexão teórica no nível da instrução é possível fazer remotamente. Porém, educação não é só instrução. A gente só aprende com quem a gente gosta. Educação tem um caráter afetivo que o ensino remoto não permite. A gente só aprende em conjunto, coletivamente. Por isso, a gente vem para uma faculdade, está em turmas, né? Porque a gente aprende socialmente, né? Então, por que eu estou colocando tudo isso? O fim da escala 6x1 é um primeiro passo fundamental. Agora tem que vir junto com muitos outros passos. A gente tem que garantir educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, popular. A gente precisa de salários dignos para todos e todas, né? Outra questão fundamental, fim da escala 6x1. Quanto tempo de transporte uma trabalhadora tem que pegar por dia? Às vezes, um trabalhador... E é bom, né, também dizer que o fim da escala 6x1 vai beneficiar sobretudo mulheres também, como a colega colocou, porque muitas vezes as mulheres têm uma sobrecarga de trabalho ainda maior que a dos homens, né? Uma trabalhadora, um trabalhador no Rio de Janeiro muitas vezes pega 3, 4 horas de transporte para ir para seu local de trabalho, mais 3, 4 horas para voltar para casa. Ou seja, acorda 3, 4 da manhã, pega transporte, chega no trabalho, sai do trabalho, chega em casa 10 da noite para dormir, para no dia seguinte fazer tudo igual. Gente, outra coisa importante sobre o transporte aqui no Rio. Já tem vários pareceres jurídicos de que várias concessões de linhas de ônibus foram ilegais. E o que os nossos prefeitos fizeram sobre isso? Nada. Ou seja, seria possível amanhã reestatizar grande parte das linhas de ônibus no Rio de Janeiro. E não faz por motivos políticos, porque tem baratinhas, né, andando aí nos gabinetes, né, e aí nos governos. Outro ponto fundamental, que a escala 6x1 acontece no momento em que a gente encara uma contra-reforma administrativa neoliberal. A contra-reforma administrativa neoliberal, se aprovada do jeito que está sendo elaborada, vai acabar com o serviço público no país. Inclusive nós, que já temos direitos adquiridos, passaremos por um processo de avaliação que pode culminar com a nossa demissão no final. Inclusive, temos um professor do estado do Rio de Janeiro que foi de forma ilegal, arbitrária e sumária demitido pela CEDUC, que é o professor João Paulo Cabreira. Estamos na luta para reverter. Isso já é uma implementação da reforma administrativa de forma subterrânea, tá? Então, eu tenho muitas outra coisa fundamental para dizer, já que a gente está numa faculdade de enfermagem. Se a gente conseguir escala 4x3, as pessoas precisam cuidar da sua saúde, né? As pessoas vão passar o seu tempo livre na fila do SUS, ou a gente vai ter investimento no SUS para que todos sejam atendidos de forma célere. O fim da escala 6x1 tem que vir junto com investimento pesado no SUS. Tem que vir com investimento pesado na educação. Porque esse tempo livre tem que ser de fato livre. Não é para as pessoas ficarem no transporte, na fila do SUS, ou ensino remoto, ou arrumar outro emprego, porque não consegue, né, com o salário de um emprego se sustentar, não é verdade? Fundamental para terminar.
Nós, trabalhadores, precisamos que as máquinas trabalhem para nós, não que nós trabalhemos para as máquinas, tá? Quando eu era criança, né, tinha um desenho Jetsons, e a gente tinha esse imaginário de que no futuro, que é agora, né, as máquinas trabalhariam para a gente. Lê do engano, nós é que trabalhamos para a máquina, porque o sistema capitalista não se conforma em não superexplorar o trabalhador. Então, teria muitas outras coisas para dizer, mas para terminar, dizer que a escala 6x1 deve ser usada para a melhoria da vida do trabalhador e não para abrir caminho para mais precarização e ataque à educação. E dizer também, por fim, que a universidade precisa se engajar nas causas trabalhistas mais gerais, mostrando que os direitos dos servidores públicos pressionam o capital a não dilapidar de vez os direitos dos trabalhadores, além de servir de parâmetro para novas conquistas dos trabalhadores, tá? Então, se não existisse serviço público, as condições de trabalho dos outros trabalhadores seriam ainda pior, porque o serviço público ainda pressiona os patrões a darem um pouquinho mais. O fim do mundo bipolar, inclusive, acabou com o estado de bem-estar social que existia em alguns países da Europa, por exemplo. Nem nesses países existem mais. Por quê? Porque não existe mais uma pressão de um outro sistema que defende a justiça e a igualdade. Obrigada, Gregory.